Olá! Neste vídeo falarei a respeito da vitória de Viktor Orbán nas eleições da Hungria, que aconteceram faz poucos dias, e como a mídia, a mídia progressista, liberal, reagiu no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, né? Eu acho engraçado, porque o Viktor Orbán é uma das figuras mais populares na Hungria, e isso foi um fato. Ele é extremamente popular, né? Ele tem posicionamentos que a grande maioria dos húngaros defendem, que é nacionalismo, defesa dos valores culturais dos húngaros, porque a Hungria é um país realmente que até o idioma deles é um pouco único, então eles têm aquele apego à cultura, né, à questão étnica também, né? É um povo extremamente nacionalista do ponto de vista étnico, né? Étnico, eles são etnonacionalistas, né? Nacionalistas étnicos, né? E obviamente o Orbán, ele é uma figura considerada como ameaçadora pela mídia progressista internacional, porque ele é um cara que não cede a políticas favoráveis à imigração. Né? Ele, muito pelo contrário, ele dá dinheiro para as mulheres que venham a ter filhos, justamente para fomentar, né, uma maior taxa de natalidade dentro do seu país, justamente para não precisar de imigrantes para mão de obra, né? Porque é um dos argumentos, né, que eles defendem para o aumento, né, de imigração é justamente isso, porque eles dizem que a Europa está morrendo em termos de nascimento. Então você não está tendo um replacement, a população ela não está se substituindo ela mesma. Então, teoricamente, precisaria de pessoas de fora, mas isso obviamente é algo que o Viktor Orbán não quer para o seu próprio país, né? Ele é bem nacionalista e ele segue essa linha. Então, o fato dele ser anti-imigração já é, por per se, algo que a União Europeia, algo que a mídia internacional ela não gosta, porque eles querem multiculturalismo, eles querem mais globalismo, então isso é uma ameaça. Mas ele venceu as eleições. E isso é democracia, não é? Pelo menos é o que eu acho. Vence o vitorioso por ter mais apoio popular. Todo poder emana do povo. O povo é quem precede as instituições, não é as instituições que precedem o povo. Agora, vamos olhar aqui, por exemplo, uma manchete de algumas notícias, por exemplo, O Globo. Vitória de Orbán na Hungria amplia recuo democrático. Vitória de Orbán na Hungria amplia recuo democrático. Amplia recuo democrático. Então eles mesmos estão falando, não queremos o Viktor Orbán. Por quê? Porque eles têm medo que aconteça a mesma coisa aqui no Brasil por causa do Jair Bolsonaro. Porque na Sérvia também parece que um presidente de direita também foi reeleito, ou foi eleito. Então eles têm medo, nessa direita mundial e internacional, voltar ao poder, porque o Trump foi uma grande derrota. E o Macri, apesar de que o Macri é meio... Eu não gosto do Macri, mas o Macri perdeu e veio esse Fernandes, só que está fazendo um trabalho tão horrível que ele perdeu as eleições parlamentares, então também não tá essas coisas para ele, né? Mas a democracia iliberal húngara, quer dizer, é aquilo, a democracia é só quando você respeita as minorias, né? Se você faz o que o Trudeau fez lá atrás, de congelar as contas de manifestantes, aí tá tudo bem, porque ele é liberal, então é aquilo, é democracia colorida, ditadura colorida, aí pode, aí é uma democracia. Inclusive a União Europeia tá querendo a cabeça dele, né? Isso porque o Orbán, ele venceu uma oposição unida, hein? É igual, eu acho que se você for analisar bem, o Orbán ele venceu como se fosse aqui no Brasil o bolsonarismo vencendo a terceira via. Né? Eles tentaram se unir para barrar esse cara, e ele foi lá e foi reeleito. Inclusive, acho que porque, na verdade, lá é parlamentarismo, né? Então ele é o primeiro-ministro, ele não é o presidente.
ele mesmo acredito que não tenha ganho, não recebeu esses votos. Como lá é parlamentarismo, vence quem o partido que atinge o maior número de votos. Se ele é o cabeça-chave, né? Ele é o cara que faz as propagandas e tal, ele é o primeiro-ministro, então ele é o líder do partido e tal, do movimento. Obviamente eles têm outros deputados ali, mas todos agem em conjunto. É um parlamentarismo. Então, ele está no poder há 12 anos. O parlamentarismo é assim. O parlamentarismo, quando você está em disputa de eleições, você não precisa respeitar aquele mandato de 4 anos e 4 anos depois você sai, né? Ele pode ficar lá até não poder mais. Como ele tem a maioria, dificilmente, basicamente não vão tirar ele do poder, né? Porque não tem voto para tirar ele. Então ele meio que assume, ele assume até ele perder as próximas eleições. Se ele perder, porventura perder, né, as próximas eleições e a oposição tiver a maioria, aí ele cai. É diferente, por exemplo, quando você essas eleições parlamentares é diferente, por exemplo, da presidencial. Porque quando é presidencial, se o presidente ganha e o parlamento é contra ele, então muitas vezes se refaz a eleição parlamentar para ver se consegue maioria para esse presidente. Na Espanha eles fazem muito isso, né? Quando o governo não consegue fechar apoio, eles convocam outras eleições até conseguir apoio, né? Então o Orbán conseguiu a maioria, e aí você vê aqui, ó, a Hungria diverge da União Europeia, aceita pagar Rússia em rublos e propõe sediar a reunião de Putin com Zelensky. Quer dizer, ele realmente é um cara anti-União Europeia, ele mesmo já falou, né, que se eles continuarem sancionando, porque é aquilo, né? Ele derrotou a oposição unida, tô vendo manchetes aqui de notícias, tá? Ó, Hungria volta a romper com posições da União Europeia. Tem umas notícias aqui que... Mas enfim, amplia recuo democrática, outra a mesma notícia. Vamos ver aqui. Democracia liberal. Bom, basicamente, o que as notícias aqui estão falando também, uma coisa que a União Europeia não gosta muito é justamente dessa posição nacionalista dele anti-imigração. Então o que acontece? A União Europeia ela deixa de repassar recursos para a Hungria em forma de boicote. Só que aquilo, eu já fiz um vídeo, né, uns vídeos aí atrás, falando que realmente a invasão do Putin na Ucrânia é criminosa, isso é verdade. Só que o Viktor Orbán, ele vem sendo atacado pela União Europeia há muito tempo. Ele vem sendo atacado pela União Europeia há muito tempo. Não é que ele é aliado do Putin. Ele é uma pessoa que tenta unir os mesmos interesses. Porque a União Europeia realmente, aquilo que eu disse, a União Europeia, a OTAN não são nenhum mocinhos, não. Eles querem atuar no que lhes diz respeito. E eles querem uma Europa aberta, fronteiras livres. A Hungria não quer, obviamente, quer defender os seus valores culturais e preservá-los. Eles querem, obviamente, mais progressismo, né? E a Hungria é um país bem conservador e não tolera muito os LGBTs, tem essa questão, né? Então aquilo é uma guerra, né, entre um lado e o outro. Só que esse é o ponto irônico, porque o fato do Orbán ter vencido faz parte da autodeterminação do povo húngaro. Se ele venceu as eleições, a própria oposição já reconheceu que ele venceu as eleições mesmo de forma limpa, muito diferente do que acontece, por exemplo, na Bielorrússia, né, e na Rússia também, que tem essas questões de será que as eleições lá são limpas mesmo, né? Então, assim, o que dá para dizer é que a esquerda mundial ela não aceita quando perde. Ela não aceita quando perde as eleições. E ela vem falar de democracia. Você vê, a mídia brasileira toda temendo por causa das semelhanças entre o Orbán e o Bolsonaro. Obviamente, os dois têm muitos pontos bem diversos, né, bem desconectados, mas são conservadores
em teoria, né? São governos conservadores. E que também são contra o establishment, são contra a mídia tradicional. Ele mesmo, Orbán, critica muito George Soros, né? Enfim, que é húngaro, né? O George Soros, para quem não sabe, é húngaro. Mas é isso, eu acho que a esquerda não está sabendo lidar muito bem com essa vitória maiúscula do Orbán na Hungria. Isso só mostra que eles não respeitam a democracia. Eles vão tentar enfraquecer a Hungria, vão tentar retirar subsídios, vão tentar boicotar a Hungria de alguma forma, sendo que a Hungria não invadiu nenhum país. E para que a União Europeia quer fazer sanções contra a Hungria? Só porque a Hungria falou, não, a gente aceita pagar em rublo o gás da Rússia. E daí? Quem está sendo prejudicado, na verdade, nessa situação é a própria Hungria. É a própria Hungria que está sendo prejudicada nessa situação. Porque se você for pensar bem, pagar em rublos é ruim para a Hungria, porque o rublos é uma moeda que está totalmente desvalorizada por causa das sanções que a grande maioria dos países ocidentais impuseram na Rússia. Entendeu? Agora, qual a grande diferença entre pagar em dólar e rublo? Não há muita diferença. Você sancionar um país como a Hungria, que não invadiu nenhum outro país e não pratica essa ditadura que eles falam, porque democraticamente eles foram eleitos. E aí? Por que vocês não aceitam essas eleições? É engraçado, né? A esquerda não aceita muito bem a derrota, né? Inclusive aqui no Brasil, esse negócio de chamar o Bolsonaro de genocida, de antidemocrático, de fascista, é basicamente a mesma coisa. Eles não deixam o cara governar. Lá na Hungria ele tem a maioria absoluta, então nem precisa, obviamente, convencer a mídia, né? A mídia que se lasque. E esse é o grande medo deles aqui no Brasil. Só que eu acho que isso aí aqui no Brasil é impossível, porque realmente o Bolsonaro teria que encarar o centrão. Ele nunca conseguiria governar livremente, né? Não conseguiria, não faz parte dessa realidade. Mas é isso que é interessante. Como eu falei já no vídeo, nem a ONU, nem a OTAN, nem a União Europeia, nem a Rússia são democráticos. De verdade, não que isso importa, né? Mas eles são imperialistas. A União Europeia tem interesses de manter a Europa do jeito que ela é, aberta, fronteiras abertas e tal. E toda essa baboseira ocidental de que a imigração vai fazer forte a Europa, sendo que aumentou muito as taxas de criminalidade na Europa e nos países ocidentais, sendo que na Hungria é um dos países mais seguros da Europa. Imagina por quê, né? E todos esses países, quando a Polônia também fecha as fronteiras para esses imigrantes que vêm do Oriente Médio, é a mesma história. É a mesma história, a mídia critica, isso não é democracia, não é democracia. É como se eles tivessem a obrigação de deixá-los entrar. Não tem isso, não tem essa obrigação. Existem leis sim de imigração, existem leis sim, existem fronteiras, cada país tem a sua autodeterminação. Não tem essa, eu já vi gente falando que migração é direito humano. Não é um direito humano. Não é um direito humano. Isso é loucura. Você nunca tem o direito de imigrar num país e começar a morar lá. Isso é loucura. Não. Direito é o governo, é o que o povo lá naquele país tem de se autopreservar, de se autodeterminar. E eles estão se autodeterminando. Escolheram o partido do Orbán, escolheram o Orbán novamente. Qual o problema Qual é isso? Eu não entendo o que isso é tão ruim assim para a mídia internacional e muito mais para a mídia brasileira falar a respeito disso como se fosse um ataque à democracia. Qual o interesse da mídia tradicional Globo, Veja, Isto sei lá, toda o UOL? O UOL obviamente, o UOL é braço direito do lulismo, né? Mas qual é o interesse desses caras? Nenhum. Obviamente, eles têm medo que isso aconteça no Brasil. Muito improvável. Por conta de tudo que eu já disse. O Centrão ele tem um certo domínio e muito dificilmente vai sair, até por conta do fundo partidário.
daquela história do brasileiro se vender por voto. O brasileiro médio, né, ele se vende muito por voto, não vota ideologicamente, apesar de que o voto ideológico ele está muito forte, né, hoje em dia, né, então isso meio que é uma ameaça ao centrão, mas dificilmente isso vai acontecer, igual acontece na Hungria, do cara ele ter tipo 56, 54% dos votos do parlamento. O cara tem a maioria. Então ele pode fazer o que ele quiser. O partido vota. Se o partido todo votar com ele e toda a oposição votar contra, eles não barram o projeto de lei deles. Essa é a questão. Aqui no Brasil é muito deputado, né? Muito deputado. São 500 e pouco. Então, e o Senado é pequeno. Mas enfim, é só isso mesmo que eu queria falar. Eu acho irônico, a ironia do desespero da esquerda mundial com o governo húngaro, né? Eles falam, é uma ditadura, uma ditadura, uma ditadura. Por quê? O Canadá é uma democracia? Eu nunca vi o Viktor Orbán congelando contas por se manifestarem contra ele. Inclusive, não se manifestam muito contra ele lá não, né? Parece que ele realmente tem um apoio muito forte lá. Então, é só aceitar e chorar. Vai fazer o quê? Vai mudar? Vai tentar mudar a cabeça de praticamente mais da metade da população? Meio improvável. Muita gente não gosta dele por ele ser de extrema direita, ele tem realmente um posicionamento muito mais nacionalista, né? E isso irrita pessoas desse âmbito da extrema esquerda, né? Que eles querem promover o multiculturalismo à força e ele não vai, ele não deixa. Ele falou, não, multiculturalismo aqui não, aqui a cultura é húngara e vai ser para sempre húngara. Esse é o posicionamento dele. Obviamente, são coisas distintas. O nacionalismo húngaro é um nacionalismo deles à parte, não é o mesmo nacionalismo, até porque são coisas distintas. Como eu disse no vídeo, o nacionalismo europeu é o etnonacionalismo, é bem diferente do nacionalismo brasileiro, que tem outras implicações, mas eles escolheram o sujeito, eles escolheram Viktor Orbán. E isso é democracia. E a oposição lá falou, olha, a gente se uniu, tentamos fazer a terceira via do igual do BR, deve ter um Nando Moura lá, metendo pau no Orbán, e tá até agora chorando, e é isso, né, vamos ver nos próximos capítulos. A União Europeia vai tentar, de alguma forma, cortar, né, vai dar uma sanção pequena à Hungria. Aí quando a Hungria começar a falar bem do Putin, é por causa disso. A União Europeia também não é muito diferente do Putin. Quem é contra e a favor, por exemplo, dos Brexit e dos exit da vida, né, de sair da União Europeia, a União Europeia trata assim, com sanções. Não dá para dizer que a União Europeia é democrática, muito pelo contrário. Eu acho que a União Europeia é que não é democrática, porque se você não permite um país, a soberania de um país, né, se você não respeita a soberania de um país, como é que você pode falar mal da Rússia? Não faz o menor sentido. Então é isso, eu vim só comentar mesmo a respeito dessa ironia. E essa é a democracia da esquerda, né? É só quando eles ganham que é a democracia que tem que ser respeitada, né?